Gálatas 5,16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Eu vou repetir então, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, está escrito assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Querida Igreja de Cristo, está entre nós mais uma vez a palavra de Deus. Eu quero nesta situação, neste momento, falar aos irmãos sobre uma palavra maravilhosa, que é o domínio próprio, aonde é o trabalhar do fruto do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E quando nós olhamos, irmãos, para o versículo de número 22, confirma o fruto do Espírito sobre a nossa vida, que é, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Olha só, amor, fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e também a temperança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 23 diz assim: contra estas coisas não há lei, contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, e a carne e as suas paixões e as suas concupiscências. E se vivermos em espírito, andaremos também em espírito. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Irmãos, trazendo para este dia de hoje, todos nós ficamos, como eu posso dizer, diante de uma adversidade. A primeira coisa que se perde é o domínio próprio. A primeira coisa. Nós perdemos a paciência, a esperança, perdemos a fé, nós perdemos, irmãos, a bondade, a graça de Deus não está em nós. E então, não podemos esquecer que a vida cristã é aquela vivida no Espírito Santo. A vida cristã não é vivida da maneira que eu quero, segundo os meus conceitos, ao meu juízo, a minha razão e a minha própria vontade. A Bíblia é bem clara quando exemplifica e nos mostra aqui Paulo nos exortando. Quantos de nós, às vezes, irmãos, perdemos as rédeas da história porque somos limitados? Porque no nosso coração há uma falsa esperança e um falso entendimento que nós podemos todas as coisas. Nós compreendemos de uma maneira errada e usamos este jargão em que você pode, eu posso, eu sou melhor que esse e aquele. A propósito, eu sei o que é verdade, eu sei o que é mentira, eu sei o que é certo, também sei o que é errado. Nós conhecemos, nós sabemos, eu tenho experiência, disso eu tiro de letra. É assim que nós falamos, mas isso nós entendemos que há um homem, um limite, há sobre o homem imposto um limite, e quando extrapola aquele limite, nós perdemos o nosso sentido e a nossa razão, falamos coisas que Deus não se agrada, nos movemos até em nossa defesa, quando na verdade a vida cristã só é possível no Espírito. Irmãos, e a entender cair da graça é justamente esse, perder a sensibilidade do Espírito de Deus sobre a nossa vida.
perdemos aquela sensibilidade e fora dele a nossa vida é como qualquer outra pessoa. Não há testemunho de Cristo naquela pessoa. Ela vai ofender, machucar, vai falar coisas que não provêm de Deus. E aquele que recebe também uma pessoa limitada, também perde a paciência, perde a fé, e aí também sai dos trilhos. Por quê? Porque somos limitados. Por isso é necessário um dos frutos do Espírito, ou melhor dizendo, o fruto do Espírito estar em nós. Na nossa jornada e caminhada cristã, é necessário vivermos. Entre as virtudes cristãs, destacadas pelo apóstolo Paulo, está o domínio próprio. Quando nós olhamos, irmãos, e examinamos a Sagrada Escritura, foi o domínio próprio que, assim, com este dom, com este aperfeiçoamento, sendo ele o próprio verbo, a palavra de Deus, caminhou para a cruz. Jesus tinha toda a condição, irmãos, celeste, toda a condição, irmãos, como divindade, como Deus, toda a condição, quando sendo o próprio Criador e formador de tudo, rebater suas acusações. Tinha como condição, irmãs, divina, irmãos e irmãs que aqui estão, de pedir a Deus que enviasse sobre ele anjos para o defenderem. Mas ele veio para uma missão, e ele precisava concluir aquilo que começou, porque é fiel em concluir aquilo que começou. E para que a boa obra, a obra da cruz, a boa obra de Deus à humanidade acontecesse, Jesus também caminhou, levando sobre ele o domínio próprio. E às vezes, eu e você, quando, irmãos, alcançados por algum desentendimento, alguma falácia, algum comportamento, perdemos este domínio próprio. Às vezes dentro da nossa casa. Quantos que aqui estão esta noite, que estão tendo problemas dentro da tua casa, no teu trabalho, até mesmo na igreja, porque perdemos o domínio próprio, e isso precisamos assumir. E isso é tirar as máscaras, e de fato não disfarçar, sermos enganosos a nós mesmos, que somos limitados. E este domínio próprio, irmãos, que não está em nós, mas vamos guardando, e aquela pessoa olhando para ele, para ela, olha, que poço de sabedoria, que paciência, que beleza. Olhamos, é uma calmaria, mas que adianta? Dentro do coração tem um verdadeiro vulcão aceso. Dentro das pessoas parece que está tudo bem, mas quando sai de perto explode, tem um vulcão aceso lá dentro. E isso é ser omisso, omissa, não confessar diante do Senhor. Eu sou esse. Eu sim, eu perco esse domínio, eu quero agir com a minha razão, porque eu perco sentido. O domínio próprio ainda não está em mim, e às vezes nós agimos desta maneira. Ser manso diante de Deus, quando Jesus chama nós de bem-aventurados mansos, os pacificadores, os mansos, não é aquele que vive de cócoras para o outro. Jesus está falando ser manso diante de Deus, aceitando o seu desígnio, seu querer e sua vontade. O domínio próprio é diferente, irmãos. O domínio próprio é não deixar dentro de nós um vulcão, mas ao expressá-lo, expressar aos pés da cruz do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou triste, abatido, desanimado, eu tenho passado isso e aquilo, mas diante da adversidade eu não tenho negado o seu nome. Eu não estou discutindo com aquele que me ofende, eu não estou arrumando problemas com aquele que me feriu, eu não estou brigando dentro da minha casa com aquele que lançou pedra sobre mim, mas eu estou diante do Senhor, preciso da tua ajuda, eu não suporto mais. Isso é domínio próprio. Domínio próprio é não devolver as pedras, mas aceitar, é dizer: tudo bem, Senhor, eu aceito o teu domínio sobre a minha vida, tu permitiu de eu passar isso, louvado seja Deus, mas me ajude. Crie caminhos para que eu possa me ausentar de tudo isso. Crie situações sobre a minha vida. Prepare algo para mim, Senhor. Abra uma porta, me dê caminhos. Crie um caminho para que eu possa passar por essa circunstância. Porque somos limitados. Uma hora nós vamos perder a noção e vamos perder a razão. E diante de todos, terá que eu sairei da tua presença e cairei da tua graça. Então me ajuda. Me ajude a passar por isso. Isso é domínio próprio. É diante da adversidade, não esconder o que está no coração, não tentar disfarçar, mas ir diante do Senhor e falar: Senhor, está aqui,
Eu não sei o que você está vivendo, irmãos e irmãs que aqui estão. Eu não sei o que você está passando. Talvez uma perseguição no seu trabalho. Eu não vim aqui para te prometer coisas. Muito pelo contrário, que Deus vai pegar o teu inimigo, que vai... Isso não é um Deus verdadeiro, é um Deus justiceiro, um Deus mentiroso, é o diabo, irmãos. Se pregar isso, eu estou anunciando o diabo a você. Eu não tenho um chamado para isso. Chamado para pregar o evangelho. E o evangelho aqui anunciado por Paulo e agora a igreja, através do Espírito de Deus, pregando renunciar, negar-se a si mesmo, domínio próprio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Continue. Se há perseguição aonde você está, se há calúnias aonde você está, se há mentiras sobre a sua vida aonde você está, se há hipocrisia, demagogia aonde você está vivendo, aonde você está trabalhando, aonde você está morando, continue vivendo o domínio próprio. Você precisa do Espírito Santo de Deus que te leva para a palavra. Não envergonhe o evangelho do Senhor, não envergonhe a palavra de Deus. A minha oração é para que o teu coração esteja aberto e que o fruto do Espírito, um dos frutos que é o domínio próprio, esteja na tua vida esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vivendo de fato o evangelho, domínio próprio, junto com hospitalidade, benignidade, sobriedade, justiça, piedade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estejamos sóbrios, irmãos, é não deixar nos contaminar, é não deixar nos embebedar pelos problemas, não deixar, irmãos, a vivenciar a circunstância irmãos, e alimentados por ela, mas sejamos sóbrios. Que estejamos, irmãos, com os nossos olhos abertos, o coração preparado para receber a ministração da poderosa palavra, e vivermos em benignidade. Louvado seja o nome santo do Senhor, exercendo a bondade, sendo benignos, não malignos. Não praticamos a maldade, a maledicência, desejando mal, puxando o tapete do outro, mas a benignidade, a palavra benignidade, vem de fazer o bem sem olhar a quem. Ter misericórdia, bondade, gratidão, irmãos. Louvando o Senhor, vivendo para a glória de Deus. É isso que o evangelho nos pede. E vivendo com sobriedade, hospitalidade. Recebendo a todos. Não importa de que maneira esteja, mas abrindo o nosso coração e recebendo-os como irmãos em Cristo. Recebendo como irmãos do Senhor Jesus, louvado seja Deus, anunciando aos que não são irmãos em Cristo, o verdadeira mensagem, o evangelho, a palavra de Deus e o Cristo que está em nós, o Espírito Santo que opera sobre a nossa vida, vivendo em justiça, justiça que é o caráter de Deus, a bondade de Deus para nós, a afeição do Senhor, a aparência, a semelhança. Quanto mais parecido com Cristo, mais vivemos a justiça de Deus, e justiça do Senhor é bondade, é todos esses atributos que a graça nos deu em favor imerecido. Louvado seja o nome santo do Senhor. E também, irmãos, além da justiça, uma vida piedosa. A vida piedosa não é um homem que dá uma cesta básica, não é um homem que ajuda o velhinho a atravessar a rua. A vida piedosa, irmãos, é amar o irmão como Cristo nos amou, é fazer tudo para a glória de Deus, não importa o quanto tem, não importa os problemas de dentro da casa, diz, não, do Senhor eu não largo, eu não viro as costas para o Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, o meu socorro presente nas angústias e nas tribulações. Eu não sei o que você está vivendo, mas aonde você está agora, olhe para o Senhor, lembre-se que Ele é o teu Deus, o teu refúgio seguro, teu porto seguro, não há o que se preocupar, está conosco. Desde que você viva a tua palavra, tenha certeza no teu coração, Deus vai agir sobre a minha vida, não importa a circunstância que eu estou vivendo, o Senhor é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, eu estou amparado em sua palavra, não há o que temer. Mesmo que aonde você está trabalhando, alguém te persiga, não, o problema não é o outro, o problema está em nós, que não conseguimos ter o espelho de Cristo em nós, não conseguimos ter os frutos do Espírito em nós. Se Deus permitiu, irmãos, que alguns levantes acontecem sobre a sua vida, se renda à palavra de Deus esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Entregue sua vida a Cristo. Volte-se para a presença do Senhor Jesus. Viva literalmente aos pés da cruz.
sacrificando os seus desejos, suas emoções, suas vontades. Louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Pedro segue na mesma trilha, irmãos, colocando uma das suas virtudes, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, colocando uma das suas virtudes a ser buscada pelo cristão ao lado do conhecimento, da perseverança e da piedade. Esta é uma palavra bastante, às vezes, mal interpretada por nós, problemática para a nossa geração humana. Bem, às vezes, acostumada à ideia que a felicidade decorre, irmãos, do desprezo, a disciplina e o autocontrole, às vezes nós não entendemos algumas situações. Domínio próprio. Quantas pessoas que pensam que o domínio próprio é alguém que faz a sua vontade? Eu vou colocar sobre todo mundo a minha vontade, o meu autocontrole, a minha disciplina. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu vou viver disciplinadamente e eu vou ter um autocontrole da minha mente. Talvez ouçamos alguém dizer assim, que está cansado de autocontrole e que agora pretende viver a vida em toda a sua adrenalina. Chega, toma a minha vontade. Estou cansado já de viver sobre autocontrole. Não, irmãos, Espírito Santo não é autocontrole. Espírito Santo, irmãos, a palavra domínio próprio, que é um fruto do Espírito, não é, irmãos, alguém que vive disciplinadamente aos olhos humanos. Esta é uma visão errada que os judeus tinham. Não, eu tenho que dominar eu mesmo. Não é isso que a palavra está dizendo. O Espírito Santo é uma pessoa. E você precisa desta pessoa em sua vida. Eu preciso desta pessoa. Porque uma hora nós vamos tropeçar e temos, então, irmãos, como nós temos autocontrole e disciplina própria, nós temos limite. Uma hora alguém faz algo e nós vamos cair. E nós vamos revidar, vamos agir com razão. Quando o Espírito Santo, a pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, quando ele está em nós, é ele que opera. O André, o José, o Antônio, a Maria, a Ana, ali dentro se corroendo. A vontade é de fazer algo, a vontade é de se revidar, a vontade é de fazer alguma coisa, mas naquele momento a gente se cala e ouvimos tudo o que temos que ouvir, passamos por aquilo que temos que passar, recebemos o que temos que receber, as afrontas que se levantam, os desafios da vida, as circunstâncias da vida, os desentendimentos ao longo do dia, mas tomamos aquilo para a nossa vida e o Espírito Santo de Deus gera frutos em nós. E este homem, esta mulher, cheia do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, não revida, mas corre aos pés do Senhor. Talvez o seu problema dentro da tua casa, onde você trabalha, vivendo uma perseguição, você teria toda a razão, humanamente, de resolver do seu jeito, mas não resolve. Muito pelo contrário, se cala e vai aos pés do Senhor. Senhor, preciso da tua graça. Se você veio aqui esta noite vivendo isso, o Senhor está dizendo pela tua palavra, te darei da minha graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. A graça de Deus está estendendo a você, o Espírito de Deus está sendo lançado sobre tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o Espírito de Deus que precisa. A Bíblia nos adverte a não permitir que o pecado tenha domínio sobre nós. Romanos 6,14. Já que não estamos mais debaixo da lei, mas sob a graça que nos deve levar a frutificar, além do domínio próprio, em alegria, amor, benignidade, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão e paz, que são os frutos do Espírito sobre nós. Se não estamos debaixo da lei mais, o que é a lei? Imposta, 613 leis que Moisés escreve aos judeus, nenhum de nós conseguimos cumprir. E os judeus que na época tentaram fazer isso, poliam aquilo que fazia, debaixo da lei. A lei está sobre mim, imposta sobre mim. Olha, das 613, 500 eu consegui fazer. Eu sou bom,
Eu sei me controlar, eu tenho disciplina, eu tenho um livro de lei sobre as minhas mãos. Eu e você não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Aí Paulo vai dizer assim, que a lei, ou melhor dizendo, a letra mata, o Espírito vivifica. É disso que Paulo está dizendo. Paulo não está proibindo você de examinar a Escritura, muito pelo contrário. Paulo está dizendo que esta lei imposta a mim, a você, e foi escrita por Moisés, dada por Deus, nenhum de nós conseguimos, e aquelas que ainda conseguimos exercer, nos mata diante de Deus. Por quê? Porque não tem vida, não tem o Espírito para vivificar. A lei sem o Espírito é morta, ou seja, a letra sem o Espírito é morte diante do Senhor. A letra mata e o Espírito dá vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. A partir de agora, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, a esperança, a paciência, a temperança está não sobre um jugo imposto da lei, mas está dentro do Espírito Santo e está dentro do coração daquele que se lança aos pés do Senhor para ser vivificado pela pessoa do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Agora este homem, esta mulher está vivo, mas morto no delito dos seus pecados. Diante dos olhos dos homens, sim, e diante de Deus, mas tem uma vida que Jesus justificou ele diante do Senhor. Não é ele que determina mais o Espírito sobre ele, é o Espírito de Deus que determina sobre sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quantos que estão por aí, irmãos, ofendendo, machucando, dominando pessoas, lançando sobre a vida do outro o seu pensamento, quando é o Espírito que precisa estar sobre nós. Lei, a fé sem obra é morta. Louvado seja o nome santo do Senhor. A lei, que é a letra, sem o Espírito, está morto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Venceu porque é bom. Conseguiu controlar as emoções porque ele tem uma qualidade diferente. Porque ele tem um autocontrole, o poder da mente. Não, irmãos, a palavra está dizendo que quem nos dá vida é o Espírito Santo de Deus. Quem não tem vida diante do Senhor machuca, maltrata, ofende, irmãos, e persegue o outro. Irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aquele que tem a lei de Deus no seu coração e vive o Espírito Santo de Deus, ele é declarado justo diante do Senhor, não em sua justiça própria, mas através da justiça de Deus, que é o caráter do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. A graça de Deus dá para nós o que não merecemos. Misericórdia, nós não merecemos. Então, irmãos, todo aquele que luta de tudo sem se abster, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Paulo escreve aos Coríntios 9:25. É curioso que quando comparece perante o procurador romano, se eu não me engano, Antônio Félix, ou Félix, um negócio assim, que governou a Judéia 52 a 60 depois de Cristo, o acusado, que é Paulo, se refere falando de justiça, de juízo final, domínio próprio, para irritação. Lá em Atos conta essa história. Curioso, justamente Paulo que está pregando, anunciando o evangelho e de uma maneira tão bravamente. Parece curioso, mas como alguém tem domínio próprio e pega a palavra de Deus? Porque vivemos para Cristo. Quando se vive para Cristo, não temos medo da palavra, vivemos o que pregamos. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, irmãos, nós sim, de fato, combatemos as heresias, falamos do evangelho, nos posicionamos como cristãos, falamos de verdade o que é a palavra de Deus. Não vivemos assentado na roda do escarnecedor, meditamos da palavra de Deus e debatemos contra o pecado, a justiça e o juízo, irmãos. Apontamos para Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Parece alguém falar de temperança, de mansidão, mas prega sobre o evangelho, anunciando e pregando contra o pecado. Por quê? Porque nele está a palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Agora estamos no tempo da graça e pregamos o evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo dentro da tua casa.
Talvez alguém que não é cristão, talvez alguém que dentro da tua casa, assim como Ana e Penina era perseguida. Irmã e irmão, não guarde a tua espada, que é a palavra de Deus, continue anunciando a palavra, vivendo o evangelho de Cristo, e Deus te justificará em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Então, o que é domínio próprio? Em poucas palavras, irmãos, domínio próprio, portanto, é a capacidade que o cristão deve de ter e de controlar seu corpo, sua mente diante do Senhor. Se comportar de fato como um cristão genuíno, aonde os insultos, os problemas, a circunstância, a mentira, a hipocrisia, a falácia, os levantes, as calúnias, as defamações, a perseguição, o desemprego, a fome, a nudez, a espada, a guerra, os levantes, a dor, as enfermidades, as tentações, as tribulações, as agruras, os espinhos, as pedras, não os faz negar o nome do Senhor, mas vive sua palavra, não negocia os seus princípios cristãos, mas é verdadeiro, e Deus o justifica, irmãos. A verdade aqui não é minha, mas é da palavra. Levantamos e falamos: Senhor, eu estou contigo, não quero sair da tua presença, me justifique. Colocamos a tua causa, a minha causa nas mãos do Senhor, minha família. Eu não sei o que você está vivendo da tua casa, a tua dor, o que tem se levantado contra a tua vida, mas em nome de Jesus, coloque nas mãos do Senhor agora e viva a palavra de Deus. Seja constante no evangelho, faça para agradar a Deus e não aos homens, faça para agradar o Senhor e não a você mesmo, faça para agradar a Deus e não uma denominação, uma instituição, faça para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Persista, rompa pela fé em Cristo Jesus. Não sei o que tem se levantado contra a tua vida, mas creia. Quando uma porta se fecha, a outra se abre. Quando uma enfermidade acontece, Deus pode te curar e ainda hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando algumas oportunidades terminam a você, outras se abrirão. Louvado seja Deus. Mas viva a constância da palavra. Não negocie os seus princípios cristãos. Continue vivendo a palavra de Deus. Somente a Escritura, somente a palavra, somente o Evangelho, somente Cristo, somente a graça, somente a Escritura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Somente a fé em Cristo Jesus, Ele é o nosso Salvador. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, irmãos. Nós vivemos não pela vista, mas servimos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, não habita bem nenhum, não habita bondade nenhuma, e com efeito, o que querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, quando eu quero fazer o bem, mesmo sabendo que não habita o bem em mim, não consigo realizar. São falas de Paulo, carta de Paulo à igreja de Roma, aos romanos, e vai completar: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quero lembrar a você que Paulo era um homem de Deus, um santo homem de Deus, que negava a si mesmo, que se gloriou na cruz de Cristo. Ele mesmo declarou: quando eu quero fazer o bem, não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Por quê? Porque, irmãos, às vezes nós tropeçamos. Essa é a nossa carne caída, corrompida pelo pecado. Para encerrar esta palavra, se você vive desta maneira, olhando para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja, e devolvendo as pedras que você recebe, não faça mais isso não. Não faça mais isso não. Mas em tudo dá graça. Peça ao Senhor que Ele te justifique. Faça isso. Ore ao Senhor. Entregue esta causa nas mãos de Deus, não pedindo por vingança, mas pedindo para que Deus restaure sua fé, para que Deus restaure você de dentro para fora, para que Deus te dê alegria no Senhor. Irmãos, uma palavra maravilhosa. Talvez alguém vivendo em perseguição, em alguém que está passando por um momento de dor,
talvez dentro da tua própria casa, onde você trabalha, talvez alguém tenha se levantado contra a tua vida. Outros tempos se dizia, Deus vai colocar 7 palmos debaixo da terra, Deus vai fazer isso e aquilo. Isso não é evangelho, irmão, isso é mentira do diabo, isso é um desejo satânico, não devia estar nem na boca do crente, porque Deus é justiça, e a justiça de Deus é mansidão, longanimidade, temperança, bondade, misericórdia, benignidade, graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. O caráter de Deus, a justiça de Deus é isso, ter uma vida piedosa, porque Ele é piedoso. Então não olhe para o teu declarado inimigo com os olhos humanos, mas olhe com os olhos da misericórdia e da bondade. Por quê? Porque o perigo, irmãos, é colocarmos os aliados como inimigo. O nosso amigo se transforma em inimigo. Não podemos fazer isso, irmãos. O maior inimigo meu e seu mora em nós. É aquele que você olhou no espelho hoje de manhã, você mesmo. Segundo é o mundo, terceiro é o diabo. Então precisamos do nosso amigo Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo sobre a nossa vida, que é uma pessoa, domínio próprio, o Espírito de Deus sobre nós, para vencer tudo isso que você está vivendo, passando esses dias, que você possa, nesta oração que vamos fazer agora, pedir ao Espírito Santo sobre sua vida. Você precisa do Espírito Santo, irmã, para vencer o que você está passando aí, para vencer o que eu estou atravessando, o que nós estamos atravessando neste mundo de engano e de perdição. É somente na pessoa do Espírito Santo em nós, é somente se entregando. Nós vamos orar agora. Quero pedir a você que entregue ao Senhor sua vida e peça, Senhor, me conduzas, porque quem assegura eu e você de nossa salvação é o Espírito Santo de Deus. E para conduzir nós em segurança e nos confirmar a imagem de Cristo, precisamos do Espírito Santo. Eu não sei o seu problema, o que você está enfrentando, o que tem levantado contra a sua vida, mas você será vencedora, eu serei vencedor, se continuarmos no caminho da graça, debaixo da graça, porque não estamos debaixo da lei. Na lei, você é melhor que o outro. Na lei, eu venço o outro, porque eu quero ser mais que ele. Mas o que adianta a letra, se ela mata, quando não temos o Espírito? Prefira viver o Espírito Santo. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.